Pensando ainda falando da mãe do Samuel, da Ana, quando no primeiro livro do Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O que eu acho lindo na história da mãe do profeta Samuel é essa coisa rara e em relação à qual Deus esperava a atitude de todo aquele e toda aquela que nele confia. Ana não tinha esperança nenhuma de ter filhos. E aí, naquelas condições, ela acabou sendo confrontada pela sua rival, e ela faz uma promessa ao Senhor espontaneamente. O Senhor a abençoou com um filho que viria a se tornar profeta em Israel. Mas como ela fez essa renúncia espontânea, e ela renunciou por quê? Porque ela era masoquista? Porque ela era invejosa? Porque ela era frustrada? Não, ela renunciou sobretudo porque ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor e falou: olha, se o Senhor me der um filho, eu te entrego de volta. E aí ela tem uma surpresa, porque o Senhor vai e a abençoa com outros filhos e filhas, de maneira que a grande alegria da mãe do Samuel é que ela conheceu por antecipação aquilo que Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 10. Jesus diz assim: olha, o Evangelho, a boa notícia, essa coisa que é comparado ao fruto da videira, posto que é algo tão gostoso, tão raro, tão verdadeiro, essa boa notícia as pessoas vão tender a fermentá-la, a transformá-la em vinho, a transformá-la em produtos fabricados, em alegrias passageiras, ou as pessoas vão ter raiva dela como ela é. E aí, por causa do meu nome, por causa da novidade de vida que eu venho trazer à humanidade, vocês serão perseguidos por todo mundo. Está no capítulo 10 de Mateus. Jesus diz: haverá pais que se levantarão contra os seus filhos, filhos contra pais. A gente transformou isso na tradição cristã como se fosse assim, sinais dos tempos, que Jesus está voltando. Jesus estava falando de uma outra coisa. Era sinais de que a humanidade odeia a novidade de vida, a humanidade odeia o Evangelho de Jesus, a humanidade odeia a chance de mudar. Esse é um lado da moeda. O outro lado é que, então, assim sendo, crer em Cristo Jesus é agir como Ana, com essa inconformidade. Lógico, ela agiu com as ferramentas que ela tinha, mas eu e você podemos agir com as ferramentas que Ele nos deu, que são ferramentas de consciência, são ferramentas de constante transformar da consciência. Né? A palavra de Deus vai dizer: não conformem-se com o mundo, com a ordem das coisas. Jesus seria chamado de esquerda nessas horas, né? Porque o pensamento filosófico e até jurídico de esquerda representa essa contestação do status quo, essa contestação daquilo que há de conservadorismo na estrutura. De maneira que o pensamento da esquerda não é contra as estruturas humanas, mas é contra esse conservadorismo que se fecha para mudanças, que diz assim: Deus não muda, para impor Deus como moralismo sobre a vida dos outros, sem compreender que Deus não muda no sentido de que Deus faz novas todas as coisas. Ou seja, Deus não muda no sentido de que Ele está fazendo novas todas as coisas, que Ele é amor, e por Ele ser amor, Ele está o tempo inteiro acolhendo aquilo que eu e você jamais imaginaríamos. De maneira que até essa minha mensagem é falha, porque às vezes eu estou aqui trazendo princípios eternos sobre uma coisa e sem perceber eu já estou atrapalhando muita gente, de maneira que a mudança de consciência deveria passar por aí, no fato de que eu e você precisamos ter consciência que até a nossa mais linda exposição do Evangelho é em si mesma limitada, mas não tem problema. Aí Jesus diz: então, a humanidade não gosta disso, a humanidade quer manter as estruturas de poder, as estruturas de exploração, as estruturas de zombaria. E eu chamei para vocês para que vocês não se conformem com este mundo, mas se deixem transformar o tempo inteiro. Né? E às vezes até um transformar assim, porque quem está de fora acha que você ficou louco. Jesus passou por isso, né? Ele, pelo menos por 2 vezes, as Escrituras mostram que a família de Jesus foi buscá-lo para prendê-lo porque julgavam que ele estava louco.
Mas louco, qual que era a loucura de Jesus? Ele estava expulsando demônios, ele estava fazendo curas que nenhum outro ser humano fazia. Ele acabava tendo de passar muito tempo fora do seu aconchego familiar. Por isso que Jesus disse essas coisas todas, que vai te tirar desse scriptzinho, ah, você cresceu, vai ser empreendedor, vai criar uma empresa, vai ser papai e mamãe. Aí Jesus fala assim, não tem problema nenhum em você como ser humano querer seguir esse script. Só fique sabendo de uma coisa, a minha presença na sua vida vai causar rebuliço, vai causar tremor de terra, vai causar terremotos, vai causar erupções de vulcões, desde os vulcões da sua consciência individual até os vulcões dos ódios contra você. Aí Jesus continua em Mateus 10 falando, por isso eu digo para vocês, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu sou o príncipe da paz, mas a manifestação da minha paz vai atrair espada, que as pessoas não querem essa paz. De maneira que os inimigos do homem serão da sua própria casa. E aí ele continua, não se faz de rogado, ele fala, olha, por isso eu digo a vocês, aqueles que amarem pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está chamando você para fazer pouco caso do seu pai e da sua mãe? Não, ele só está dizendo que o reino dele é tão profundo em nossas vidas, mas os seres humanos são tão comprometidos com suas tradições, que até o pai e a mãe vão achar que você está louco e vão piorar, vão espalhar isso por aí. Ah, fulaninho tá esquisito, tem umas ideias estranhas, aí fica com essa desculpa de acolher todo mundo, só tá fazendo porcaria. Foi Jesus quem disse isso. E nessas horas, Jesus diz, não vai ser politicamente correto querendo bancar o bom filho. Você só vai poder ser bom filho para o seu pai e para sua mãe na medida que você me seguir radicalmente, porque Jesus está dizendo, olha, vocês vão ter que fazer uma escolha, ou seguir o script das ordens sociais, ou seguir o script das ordens sociais a partir da minha presença na sua vida. E aí as ordens sociais vão se assustar, de maneira que a paz que Jesus vai trazer, ela acaba vindo depois de muitos conflitos. E Jesus não está chamando ninguém aqui para ser brigão. Jesus só está nos chamando para sermos fortes, como o profeta Ezequiel, a quem Deus chegou e falou assim, olha meu filho, não se importes com as críticas, eu te dei rosto como de pederneira, sabe? Aquela rocha lisa, que tudo que bate volta. Porque aquele que ama pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não quer dizer que você vai desrespeitá-lo, quer dizer que você vai suportar até as críticas do seu pai e da sua mãe, porque eles não conseguiram compreender o meu reino, e de repente para eles compreenderem o meu reino, a minha proposta de amor, de acolhimento, você vai ter que dar a outra face mais de uma vez. E o que é dar a outra face? É você ser visto pelas pessoas que você mais ama, como louco, como dissimulado, como herege, como blasfemo. E Jesus fala, não fiquem preocupados com isso não. Quem perde a vida por minha causa, achará. Agora, quem ganha a sua vida, vai perdê-la. E é aí que entra a tentação de muitos que pensam estar seguindo Jesus. Porque em nome da boa estética, da boa vizinhança, da boa família, eles largam essa proposta de não se deixe molestar pelos tapas que você vai levar. Seja firme como a rocha e rosto duro como o da pederneira, porque eu estou salvando nesse meio. Mas essa mensagem é difícil. Por isso que eu estou dizendo aqui que Ana soube viver essa mensagem. Porque ela renunciou. Primeiro ela pede ao Senhor uma bênção. Mas ela não é politicamente correta. Ela pede ao Senhor uma bênção. E ela renuncia a essa bênção. Eu não estou aqui pedindo para ninguém pedir ao Senhor um filho para depois entregá-lo. Eu já tenho dito nos vídeos anteriores que Ana agiu conforme as ferramentas que ela tinha. Naquela época não tinha conselho tutelar, não tinha um monte de coisa. Hoje em dia ela seria até uma criminosa em fazer isso. Talvez ela teria que percorrer meios mais jurídicos, né? E iria ser acusada pela família de não ser uma mãe amorosa. Porque os tempos mudam. Mas o que eu estou dizendo é que hoje, com as ferramentas que você tem, a gente precisa tomar cuidado para a gente não se tornar politicamente correto no sentido tradicionalista da sociedade. A gente só pode ser, não é nem politicamente correto, a gente tem que ser correto em relação a amar uns aos outros, porque essa foi a crítica de Jesus em relação à igreja de Éfeso. Era uma igreja correta e por isso mesmo não tinha amor, tinha abandonado a prática das primeiras obras, que é receber os outros como eles são, sem achar que isso vai destruir a sua fé em Cristo.
A proposta de Jesus para a gente é outra. É que a gente não se deixe abater, embora para não nos deixarmos abater, a gente vai ter de suportar feridas no rosto, mas o Senhor vai nos dar força para que todos um dia entendam. Ele não era louco, ela não era louca, eles só estavam vivendo uma vida nova que eu não tinha, à época, consciência para acolher. Porque é garantia de Jesus. Quem perde a vida por minha causa, quem perde a reputação por minha causa, quem é taxado de doido como Ana por minha causa, vai achar a vida, vai achar a sapiência, vai achar a sabedoria, vai ser louvado nem que seja entre os dentes. E você não tem que fazer nada disso para ser louvado, você só tem que fazer isso porque compensa caminhar com o Senhor. Então Ana soube abraçar isso. Por isso que não adianta a gente ficar dividindo entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. São leituras que a gente faz. A Ana leu a revelação da graça com as ferramentas que ela tinha. Eu e você temos muito mais ferramentas para ler a graça do Senhor e nessa graça mergulhar como nunca antes na sua vida e na dinâmica social. Então, não tenha medo de perder sua vida, nem sua reputação, nem de fazer renúncias espontâneas, se o foco dessa renúncia for a voz do Senhor que passou a te habitar, o Espírito que te batizou e o novo caráter que se instalou em você, que é o caráter de quem aceitou Jesus. Porque Deus recompensou Ana com muitos outros filhos. E Ele quer te recompensar com muitas outras existências, com muitas outras moradas, com muitas outras dinâmicas de existir. Daí Jesus começar a sua palavra com bem-aventurados. Ou seja, você vai ser uma pessoa de aventuras. Só que são aventuras que você só vai descobrir quando você suportar a injúria. Suportar a injúria não é você correr atrás do que você deva correr. É você, até quando precisar correr atrás de uma medida jurídica, fazer isso na presença do Senhor, pedindo auxílio do Senhor, pedindo a revelação do Senhor. Mas uma coisa é certa, quem perde a vida por causa do Senhor, encontra. E aqui, ainda para finalizar, eu quero dizer algo que, do ponto de vista coletivo, como que a Igreja de Jesus, né, ou aquilo que é chamado de igreja, as instituições, não conseguem abraçar essa palavra de Jesus, que foi vivenciada por Ana 11 séculos antes de Cristo. Porque a gente vai vendo, as pessoas querem, qual é a pauta cristã no Brasil? As pessoas querem impor leis acerca do aborto, da gestação das mulheres. As pessoas querem impor leis acerca das afetividades, principalmente por causa da questão das homossexualidades. As pessoas querem impor leis de teor conservadorista. Quando Jesus chega e fala assim, vocês não entenderam nada. Quem perde a vida por minha causa, achará, também significa eu não tenho que agir na sociedade por meio de leis em relação a estas coisas, não. Essas coisas elas são transformadas na medida que o Espírito Santo entra nos corações. Eu tenho que me compadecer daquilo que o Estado quer fazer pelo bem das pessoas, de maneira que esses assuntos sobre as drogadicções, libera ou não libera maconha, né? O discurso que crente tem medo. A questão dos direitos reprodutivos das mulheres. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor... A gente fica falando que é a favor da vida e não entende as vidas dessas mulheres. A questão dos direitos civis das pessoas de sexualidade diferente. Todas estas coisas, quando os crentes perderem a razão em relação a isso e pensarem, olha, nós somos cristãos, o nosso Senhor é um Deus que não reina neste mundo, então tudo que eu posso ser neste mundo foi o que ele foi no mundo quando ele esteve aqui. Ele só acolheu, ele recebeu pessoas, ele não fez disso um debate público contra essas pessoas, ele debateu com os seus, com os religiosos dos seus dias. Agora, você não vai ver Jesus fazendo palestras sobre qual seria o governo divino para ser implantado em Roma, como faz para implantar a teocracia. A gente vai ver até Tiago e João pensando que uma teocracia ia ser implantada, aí a mãe deles, né, talvez induzida por eles, chega e fala assim, Jesus, quando o Senhor sentar no seu trono, deixa Tiaguinho sentar à sua direita e o João à sua esquerda, ou cada um do seu lado. E aí Jesus está assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque o meu reino não é deste mundo.
Então, a nossa transformação não está em a gente contar com Santa Damares na presidência, né? Damares está parecendo cada vez mais que é a Dilma, o que a Dilma foi para o Lula, Damares vem sendo para o Bolsonaro, né? A mulher que vai manter o poder conservador. E aí os crentes falam, isso é bom porque vai manter os nossos valores. Por que vocês querem manter valores nos meios políticos? Nem Jesus fez isso. Aí o convite de Jesus para a igreja é esse: percam essa vida por minha causa, porque eu tenho poder para dar a vocês. O que está preocupando vocês? É aborto? É a diversidade sexual? É a liberalização das drogas? Todo que invocar o nome do Senhor em relação a estas coisas que preocupam vocês será salvo. Por isso que é uma piada blasfema de mau gosto um pregador do evangelho como o deputado Marco Feliciano se tornar deputado, porque tudo aquilo que ele faz como deputado, promovendo guerras, injúrias e ódios, ele poderia fazer no poder do Senhor como um pregador da palavra, um pastor de ovelhas apenas. Mas ele tem que isto ganhar a vida dele e vai perdendo a salvação. Vai perdendo a alma, vai perdendo tantas coisas. E aí, é para essa gente que Jesus falou, vocês vão se tornar odiosos. O nosso ódio não tem que ser um ódio do mundo em relação a gente. O ódio em relação ao mundo da religião. Quando o religioso está te odiando, quando um pregador como o Malafaia ou o Feliciano estão te odiando, isso é um sinal de que você está no caminho certo. Porque eles estão andando no caminho do erro, andando no caminho do engano, porque eles estão procurando a glória deste mundo, coisa que Jesus não quis. Então não se deixe enganar. Todas essas coisas que você tem, primeiro é isso, cuidado com esse temor. Que Deus é esse que você serve que vai ser engolido por leis anticristãs? Não vai, ele não é o Deus do universo. Nada disso vai acabar com a transformação do Espírito Santo nos corações. Quem perde a vida por minha causa, quem perde leis fundamentalistas por minha causa, vai encontrar a lei do amor do Espírito Eterno, vai encontrar a intervenção direta do Senhor sobre as existências, ainda vai descobrir que o Senhor respeita as sociedades. Ele não veio transformar as estruturas sociais, ele veio transformar consciências e corações. E estes não precisam passar por leis no Congresso, eles só têm que passar pelo meu dia a dia e pelo seu dia a dia com amor e misericórdia. Por isso que essa coisa toda de perdão de dívida das igrejas, governo encher a igreja de verba, colocar a cura das drogas em organizações sociais disfarçadas de igreja, isso tudo é coisa satânica, porque o poder que o Senhor quer nos dar não passa por aí, não passa. A igreja tem que aprender que a primeira vez que isso aconteceu de maneira oficial, veio todo aquele Império Romano com toda a sua sujidade, que hoje sobrou no Vaticano. Depois, a Reforma Protestante trouxe outras coisas político-econômicas também, que trouxe o espírito do capitalismo. E agora os crentes fundamentalistas querem implantar um governo cristão no Brasil que, em si mesmo, é um governo anticristo. Por quê? Porque Cristo não contou, não conta e jamais contará com essas estruturas humanas nas quais vocês têm apostado tanto. Crê em Jesus mesmo? Perca a sua vida. Perca suas razões políticas. Pode ter crente na política? Pode, não sendo um pastor traindo a vocação, pode sim. Para a gente lidar com questões de a educação pública, a saúde pública, o saneamento básico, a energia elétrica coletiva, essas situações coletivas de sobrevivência. Agora, questões que só o Espírito Santo pode trabalhar no coração das pessoas, se uma mulher deve ou não continuar uma gravidez, se uma pessoa deve ou não assumir a sua diversidade sexual, se uma pessoa deve ou não lidar de maneira correta com o seu vício em drogas enquanto ela esconde outras alienações, isso a política não vai trazer para os crentes. E é por isso que quem fala esse tipo de coisa atrai o ódio dos crentes. Mas quando a gente atrai o ódio dos crentes, nós estamos no caminho que Jesus falou, porque ele atraiu o ódio dos judeus, os crentes da época. Então o meu convite a você é que sejamos como Ana. Se as pessoas vão entender o que a gente está fazendo, sinto muito. O importante é que nós estamos fazendo diante dele. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, que vai te capacitar a ser compreendido por aqueles que igualmente a você o têm invocado.
Esse é o segredo de perder a vida por causa dele e sair lá na frente encontrando muito mais vida do que aquilo que você pensava ser vida. Aprenda isso, crente. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou dessa pequena meditação, dê o like neste vídeo, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações, porque a gente está aqui frequentemente debulhando pérolas na palavra de Deus. Tá?